Boa tarde, pessoal. Hoje é a nossa 23ª aula e hoje a gente vai finalmente aí, dar continuidade lá ao estudo sobre as religiões, Nas últimas semanas a gente vinha falando aí sobre alguns valores e tudo mais, mas hoje a gente vai voltar àquele assunto que a gente começou algumas semanas antes. Bom, só para vocês lembrarem, a gente falou, teve duas aulas lá que a gente falou sobre os textos sagrados e para que eles servem, quais são alguns exemplos que a gente tem. Depois a gente teve uma aula sobre os símbolos usados pelas religiões, os símbolos sagrados, da mesma forma. Para que servem esses símbolos? Vimos alguns exemplos sobre esses símbolos, certo? E hoje nós vamos falar aí sobre os ritos e rituais. Só para ficar claro para vocês, toda religião, elas têm ali 4 coisas principais. Essas coisas principais são os seus textos sagrados, que podem ser escritos ou só falados, textos orais, digamos assim. A gente tem ali os seus símbolos, que servem para passar mensagens, como por exemplo, a cruz do cristianismo, que serve para lembrar os cristãos de que Cristo morreu crucificado para salvar a todos aqueles que nele creem. E por aí vai, Cada religião tem seu símbolo, a gente viu alguns exemplos. A gente tem os ritos e rituais que servem ali, para colocar em prática. São as regras, digamos assim. Vocês vão entender direitinho nessa aula de hoje. E por fim, a gente tem as tradições que a gente vai falar em aulas aí mais pra frente, beleza? Então todas as religiões têm essas 4 coisas aí principais, Os textos sagrados, os símbolos, os ritos e rituais e as tradições. Então, pode parecer que rito e ritual são a mesma coisa, mas não são não. Essas duas palavras, apesar de parecidas, têm significados ali diferentes. E é isso, que a gente vai entender hoje. O que são esses ritos e o que são esses rituais, beleza? Entender essa diferença entre as duas coisas e, claro, falar também alguns exemplos para a gente já poder ir conhecendo. Bom, então vamos primeiro entender aí, o que é um rito. Rito é o conjunto ali de todas as crenças, costumes e cerimônias de uma religião. Essa palavra, rito, ela tem origem no latim e se refere aos costumes invariáveis, ou seja, aqueles que não mudam, que já são estabelecidos com regras e costumes dentro de uma religião. Pode não ter muito sentido agora, mas conforme eu vou dando exemplos aqui, vocês vão entender direitinho. Mas, um rito, ele é baseado nas crenças das pessoas que participam dele. Ele é a forma usada para simbolizar e transmitir as ideias de uma determinada religião ali, dos ensinamentos de uma religião. Lembra quando a gente falou lá, talvez por fazer vários dias vocês não lembram tão bem, mas quando a gente falou sobre os símbolos, a gente disse que as pessoas olhavam para os símbolos e reconheciam ali as mensagens de uma religião. O rito é todo o conjunto de regras aí, de costumes usados para transmitir essas mensagens. Então, a mensagem está ali no texto sagrado, ela é facilmente transmitida por meio de símbolos, por exemplo, mas é no rito que a gente tem ali todas as regras, todos os costumes, tudo que todas as mensagens vêm ali desse rito. Vamos para os exemplos para ficar mais fácil para vocês. A gente já falou, por exemplo, sobre a oração. A oração, ela é um rito, A ideia de que você deve orar, ou seja, conversar ali com Deus, seja de que religião você for, ou ainda de você louvar a Deus e tudo mais, isso é um rito, certo? Cada religião faz de uma forma diferente. Na igreja católica muitas vezes se usa o terço, na igreja evangélica não se usa outros elementos, as pessoas normalmente oram só ajoelhadas ali, Mas essa ideia geral de você usar um rito, Você, no caso, conversar com Deus e fazer seus pedidos, agradecer, isso é o que a gente chamaria ali de um exemplo de rito.
Outro exemplo que a gente pode dizer é a ideia de se reunir, né, para buscar a Deus, seja de que religião for, né? A gente tem aí no catolicismo, por exemplo, que as pessoas vão à missa e lá seguem várias regras. A gente tem aí no resto do cristianismo, né, nas igrejas evangélicas, que vão aos cultos e fazem a mesma coisa, né, seguem certas regras ali. Tudo isso aí é o que a gente chama de rito. Então, ritos são essas ideias aí por trás das coisas que os seguidores das religiões fazem, certo? Então, seja a ideia de você deve conversar com o Deus que você segue, ou louvar a Ele, né, que vai gerar a oração, em cada religião é um pouco diferente. Seja a ideia de se reunir para buscar a Deus, né, seja de que religião for, mas que da mesma forma, cada religião vai ser um pouco diferente. Seja até, por exemplo, o rito funerário. O que é o rito funerário? É a ideia de que se deve ali fazer certas cerimônias para se despedir dos mortos. Mas vou falar isso de uma forma mais simples para a gente. A gente tem na Igreja Católica, por exemplo, o velório, né? Onde as pessoas vão ali para se despedir daquela pessoa que morreu, certo? Mas em outras religiões, a gente teve até mais pro começo do ano aquele meme, né? Dos caras do caixão, né? Os dançarinos lá que ficavam dançando com um caixão no ombro. Para a religião deles, aquela é a forma de se despedir dos mortos. É uma forma de fazer uma festa à vida daquela pessoa, né? Que acabou ali de morrer. Tá entendendo? Então, a ideia de se despedir dos mortos, né? Fazer uma cerimônia ali de despedida, existe nas mais diversas religiões. Isso é o rito. Mesmo que a forma de cada uma delas seja um pouco diferente. Beleza? Então, rito, de forma geral, é esse conjunto aí de crenças, né, de ideias, de mensagens que cada religião traz ali, né? Como, por exemplo, existem vários outros ritos. Outro exemplo aí de rito, por exemplo, a gente tem o rito de purificação. Talvez com esse nome vocês não saibam do que eu estou falando, né? Mas, todo mundo aí sabe o que é o batismo, né? O batizado, como as pessoas costumam falar, né? Quando na Igreja Católica leva ali a criança recém-nascida, né? Para ser batizada ali, né? Onde joga água na cabeça e tal, de forma que ela seja purificada, limpada dos seus pecados. Na igrejas evangélicas também tem isso, só que aí não é quando é criança, é mais quando já é adolescente ou jovem, né? Que vai ser ali de uma forma diferente, vai ser mergulhado na água, certo? Seja como for, isso que eu dei 2 exemplos aqui do cristianismo, mas tem em outras religiões também. No hinduísmo, por exemplo, que a gente ainda vai falar dele, as pessoas vão se purificar no rio Ganges. Todos devem ir ali até o rio Ganges e tomar um banho nas águas daquele rio que é considerado sagrado por eles. Então, vejam aí, eu falei, né, de 4 ritos aqui. O rito de se comunicar com Deus, o rito de se reunir para buscar a Deus, o rito funerário, o rito de purificação. Então, isso são as ideias, né? Os ritos são essas ideias gerais que tem nas diversas religiões e cada religião ali trazem o seu próprio rito. Quais são as suas regras, quais são os seus costumes e tudo mais. Então, rito é o conjunto de regras e costumes que as religiões trazem ali, né, para traduzir aquilo que elas ensinam. E a gente poderia falar aqui de vários outros exemplos de ritos, né? Mas a gente não vai fazer isso porque esse vídeo já vai ficar muito longo, certo? Então, agora que a gente já entendeu aí, né, o que são ritos, né, que são essas conjunto de regras, conjunto de ideias ali, de costumes e tudo mais, o que são rituais, certo? Se o rito é o conjunto de ideias, o ritual é quando a gente coloca elas em prática. Ou seja, o ritmo é o conjunto de regras e costumes de uma religião, certo? Quando a gente coloca esses costumes em prática, quando a gente vai lá e faz essas coisas, a gente está praticando os rituais. Então, vamos lá, só para entender melhor. Eu falei aqui, por exemplo, da ideia do rito o rito funerário, onde você vai ali, né, fazer uma cerimônia para se despedir dos mortos. O velório que a gente faz, né, a ideia é o rito. Mas quando a gente está fazendo aquela coisa, a gente está fazendo um ritual, certo?
O rito é a ideia, o conceito, as regras, os costumes, certo? Enquanto o ritual é quando a gente coloca tudo isso aqui em prática. Então, os velórios na Igreja Católica são ali os rituais, é um ritual no caso. No caso do hinduísmo, né, porque é um bem diferente da religião, bem diferente do cristianismo, e que dá também um exemplo aí, no caso do hinduísmo, esse ritual funerário é bem diferente. Ao invés de velar os corpos como é na Igreja Católica, né, que as pessoas ficam ali, passam a noite ali, né, se despedindo e tudo mais, no caso do hinduísmo, as pessoas são queimadas, né, os corpos ali são cremados, muitas vezes dentro do próprio rio Ganges, né, se faz ali uma coisa que flutua, coloca o corpo em cima e queima. Várias religiões têm esse costume de cremar, né? Então vejam, o rito é igual, a ideia de fazer uma despedida para os mortos, né? É um rito funerário, mas o ritual é diferente. Na Igreja Católica é de um jeito, no hinduísmo é de outro, certo? Isso vale para os outros também. Eu já falei aqui, o rito de purificação, ele é simples, é a ideia de que você vai fazer algo, né, para se purificar dos seus pecados, né, e tudo mais. Na Igreja Católica, o ritual é o batizado, ou o batismo. No hinduísmo, que eu já falei também, é a ideia de você se mergulhar ali no rio Ganges. Então, o rito, né, a ideia de que você tem que se purificar, é igual. O ritual é diferente nos dois aí. Isso vale para todos os outros. Então, enquanto o rito é o conjunto de conceitos, ideias, regras, costumes, o ritual é o conjunto de ações, de práticas, certo? O rito é na base da ideia, né? Enquanto o ritual é na base da ação, você ir lá e fazer. Outro exemplo de ritual que a gente, por esse nome, pode parecer estranho, mas que é bem comum, é o ritual de união entre duas pessoas. Que ritual é esse? Vocês conseguem aí até imaginar, né? É o casamento. O casamento é um ritual que serve para cumprir ali um rito, que é a ideia de se unir duas pessoas. Entende? Então, a gente tem o rito, que é a ideia, esse conjunto de regras e costumes, e a gente tem o ritual, que é quando a gente está colocando em prática ali, é o conjunto de ações para que a gente consiga algum objetivo. Então, um ritual é o conjunto ali de ações, símbolos, palavras, gestos, tudo aquilo que você vai fazer ali, né? Com a ideia de se cumprir uma determinada tradição ou alcançar algum objetivo, né? Essa ideia do objetivo é o nosso rito. O ritual é toda essa ação. Beleza? Deu para entender a diferença entre rito e ritual? Eu sei que pode parecer até um pouco confuso, porque as palavras são parecidas e de certa forma até o significado às vezes pode confundir. Mas rito, a gente está falando aí das ideias. Então, a gente tem ali aquele conjunto de regras e de costumes que as diversas religiões vão fazer cada uma da sua forma. Enquanto o ritual é a forma como é feito, certo? Então, a gente tem aí, né, por exemplo, o batismo, que é o ritual. O rito de purificação é o rito, e o ritual, que é o nosso batismo. Vê a diferença de um para o outro? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Talvez o vídeo tenha ficado aí um pouco longo, né? Mas é porque é necessário a gente dar vários exemplos para a gente poder entender direitinho essa diferença. Porque muitas vezes no dia a dia a gente confunde esses dois nomes, certo? Então, espero que vocês tenham entendido. Em outras aulas a gente vai falar mais de exemplos aí, né? Vai falar das religiões tratando esses exemplos, certo? Por isso que a gente está tendo essa aula sobre os textos sagrados, os símbolos, os ritos e rituais e, por fim, né, as próximas aulas aí, as tradições. Para a gente, entendendo o que são essas quatro coisas, a gente poder, né, falar das religiões, certo? Essas quatro coisas estão relacionadas entre si. Quando a gente estuda uma religião, a gente entende como é que cada uma dessas quatro coisas funcionam naquela religião. Então, espero que vocês tenham entendido aí a diferença entre rito e ritual. E qualquer dúvida, já sabe, é só perguntar lá no grupo que eu respondo na hora, beleza? Então é isso aí e até a próxima aula.